No Atenção Vascaíno de hoje, estamos recebendo uma figura magnífica, engraçada, divertida e ótimo jogador que marcou a história do Vasco, chamado Donizete Pantera. É um prazer estar recebendo aqui no Papo Eu Quero Bis. A gente, quase toda semana, a gente tem feito esse papo com ex-jogadores, ou jogadores atuais, ou ex-treinadores que estão vindo no canal. E eu tenho o maior prazer de estar recebendo o Donizete aqui, porque marcou história no Vasco, campeão em 1998 da Taça Libertadores, um jogador que fez uma dupla formidável com o Luizão. Quando o Vasco, na verdade, tinha perdido a dupla que tinha de 97 campeão brasileiro, que foi Evaí e Edmundo, o Vasco contratou nada mais, nada menos do que Luizão e Donizete Pantera. Donizete, é um prazer estar recebendo você aqui. Obrigado, amigo. E a primeira pergunta que eu faria para você é como que começou a tua carreira? Eu sei que você começou no Volta Redonda e depois você foi pro Botafogo, mas queria que você falasse num papo que nós vamos ter aqui, como que começou a tua carreira até nós chegarmos ao Vasco? Então, a minha carreira começou o seguinte, eu sou mineiro, né? Todo mundo pensa que o Donizete é de Volta Redonda, assim. Eu nasci em Prados, Minas Gerais, fui para Volta Redonda porque meus pais foram tentar a vida lá em Volta Redonda, trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional, e ali eu fui para Volta Redonda com 5 anos de idade. Aí eu fiquei desde a categoria de base do Volta Redonda, ou seja, infantil, juvenil, e terminei juniores e terminei me profissionalizando em 87 com Volta Redonda. Volta Redonda, quando eu me profissionalizei em 87, o Volta Redonda me emprestou para o São José de São Paulo. Aí eu fui muito bem, vim para o Botafogo em 89. 90 eu cheguei ao Botafogo. Do Botafogo me fui vendido ao México. Aí joguei lá no Tecos, no Tigres, no México. Não, no Tecos. Vim pro Botafogo. No Botafogo eu encontrei com você lá no Verde Kawasaki, no Japão. Nós nos encontramos lá. Para quem não sabe, Donizete e eu, nós jogamos no Verde Kawasaki em 1996, depois que ele tinha sido campeão pelo Botafogo brasileiro em 95. Ele foi vendido para o Japão por um preço astronômico, porque na época os dois maiores atacantes do futebol brasileiro eram ele e o Túlio. E ele foi vendido para vir jogar no Verde Kawasaki e nós jogamos juntos em 96. Exatamente, foi um prazer, foi fantástico, né, Bismarck? Jogamos juntos lá no Verde Kawasaki, foi uma honra ter encontrado o Bismarck lá. Depois eu saí do Verde Kawasaki, fui pro Benfica, com o Paulo Autuori lá no Benfica. Do Benfica eu vim pro Corinthians. Nelson Batista, que nós trabalhamos com ele no Verde Kawasaki, ele me trouxe pro Benfica, do Benfica ele me trouxe pro Corinthians, o Nelson Batista. Do Corinthians eu cheguei ao Vasco, em 98, fazendo aquela dupla com o Luizão. Resumindo, depois de Claudio Adão e Dario, Donizete é o cara que mais jogou em clube no mundo inteiro. Eu também tive uma pequena passagem pelo Cruzeiro, mas sempre uma satisfação falar do Cruzeiro, que foi lá o Não Mundial. perca quantos times ele já jogou, hein? Mas eu joguei no Londrina, joguei aqui no Brasil, joguei no Londrina, joguei no Macaé, né? Que eu me lembro, acho que joguei no Tigres do México depois. Eu queria te perguntar o seguinte, aquele time de 98, o Vasco tinha tido um ataque formidável, que foi o campeonato de 97 com Edmundo e Evaí. E o Evaí sai, o Edmundo também sai, e você tem a responsabilidade de assumir uma posição ou uma situação que era do maior ídolo na situação naquela época, que era do Edmundo. Caramba. Você vindo pro Vasco junto com o Luizão, como é que foi essa vinda tua para assumir um lugar, o Luizão do Evaí e você do Edmundo, quando o Edmundo era o maior ídolo do Vasco? Então, foi assim, mas foi engraçado. Quando eu tava jogando no Corinthians, eu e Edmundo mora no mesmo condomínio. Morava, o Edmundo mudou, eu continuo no mesmo condomínio. Então eu estava sempre na casa do Edmundo, batendo papo.
Até hoje eu considero como meu compadre, que ele até deu o Renan como padrinho. Ele é padrinho do Renan, é um cara que eu amo de paixão, um cara maravilhoso. Então o Edmundo falou assim pra mim, olha, eu vou sair do Vasco, que eu já estou com contrato com a Fiorentina, e eu gostaria muito que você viesse pro meu lugar. Eu falei, tá maluco? Eu falei, como é que eu vou vir pro teu lugar? Você é o cara que bateu todos os recordes, foi campeão brasileiro e tal, tá numa fase extraordinária. Pra mim, o Edmundo foi o melhor jogador do mundo naquela época. Então ele falou, não, você vai vir pro meu lugar. Mas só que a gente estava ali tomando cervejinha na época, eu falei, pô, você vai passar, acho que é Miguel, né? Rapaz, foi eu sair dali, e quando eu sentei no sofá de casa, eu saí dali na época, eu lembro que era 1h30 da manhã. Fui pra cá, a gente morava no mesmo condomínio, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, tava dando no Jornal Nacional que o Edmundo tinha me indicado para substituí-lo. Eu falei, caraca, tá doida, pai? E o telefone não parou, né? Porque eu substituir o cara. O telefone bombando, eu ainda tinha contrato com o Corinthians. O Vanderlei Luxemburgo era o treinador do Corinthians. Ele tinha feito um esquema para me jogar no Corinthians, com o Miller. Então ele já tinha até levado o Miller, ia ser o ataque, eu e o Miller, no Corinthians. Eu falei, pô, que legal jogar no Corinthians com o Miller, vai ser de sucesso total. Quando o Edmundo fez isso, ele mudou a minha cabeça. Queria ficar no Rio, porque eu estava viajando para todo lado, eu queria dar uma sentada aqui no Rio, ficar aqui no Rio, curtir um pouco o nosso clima aqui do Carioca. Aí eu pensei, falei, pô, eu fiquei em casa ali com a minha esposa, com a Andréia, pensando. Era uma responsabilidade enorme, pô, né? Imagina, eu tremei, cara. Aí quando eu vi eu fui dar, assim, o tamanho do crédito, assim, quando o Eurico e o Isaías Tinoco foram me buscar lá em casa. Ele chegou lá, quando eu sentei no sofá, passou meia hora, quem chega lá? Eu vi uma fumacinha assim, porque eu sentei no sofá, minha casa é toda de vidro. E eu vi no portão pequenininho assim, uma fumaça passando por debaixo assim do coisa, e uma fumaça. Falei, pô, índio não pode ser, uma hora tava um calor danado. Era a baforada do charuto do Eurico. Aquela baforadona que ele dava do charutão, subia a fumaça, falei... Tipo assim, chegou o homem. Falei pro André, não, eu não sabia que era ele, não. Ninguém falou nada, não, meu irmão. Ele chegou de surpresa. Aí eu falei pra minha esposa, falei, André, tem uma fumaça subindo lá no portãozinho, vou lá nada. Ou você achou que tinha Pai de Santo? Preto velho, tá amarrado em nome de Jesus. Falei, alguma coisa tá lá, meu irmão. Quando eu cheguei, eu falei, caraca, eu vou lá. Aí tocou o telefone. Aí quando eu olhei assim, eu vi uma barrigona grandona e vi um cara magrinho. Falei, cara, esse cara é o Eurico Miranda, mano. Caraca! Falei pra minha esposa aí, o Eurico Miranda tá aí. Aí eu fui lá, abri o portão, fala meu filho, aquela perna dele. Não, fala meu filho, já deu que é baforada. Quer jogar no Vasco ou não quer? Não, ele falou nada, só ele seguiu entrando. Eu abri o portão, ele seguiu entrando, tudo bom? Falei, tudo bem, doutor, como é que você tá? Foi lá, ele entrou lá na sala, sentou lá no sofá lá, tem Coca-Cola aí? Eu falei, não tinha, mas a gente arruma, né? Aí mandei comprar Coca-Cola. O Isaías quis tomar água, aí para Coca-Cola e água, ele com o charutão cafungando lá, falou, ó, amanhã você tem que se apresentar lá no São Januário. Falou assim desse jeito? Mas eu já tinha feito. Sem contrato, sem discutir, sem contrato, sem nada. Amanhã você tem que ir pro São Januário. Falei, pô, beleza. Que horas? 3h30 lá, sua apresentação. Falei, mas nesse coisa toda, eu já estava com um contrato com o Flamengo. Assim, porque o Léo Rabelo era meu empresário, e o Corinthians já tinha fechado com o Flamengo. Que mistura, hein? Saindo do Corinthians, o Corinthians querendo que você ficasse, o Flamengo querendo que você fosse, e o Eurico chega lá com o charuto. Exatamente, a gente tinha fechado praticamente com o Flamengo. Eu pensei que eu ia até me apresentar no Flamengo. O Léo Rabelo falou, ó, você vai jogar no Flamengo, o Flamengo te quer. Aí quando o Eurico chegou lá, eu fiquei assustado, porque o meu empresário não ligou, não falou nada. Sim. Ele chegou e falou, ó, você tem que ir lá pra você apresentar amanhã. Falei, beleza, eu vou. Eu sou meio doido da cabeça. Falei, já que ele falou que eu tenho que ir, eu tenho que ir. Por quê? Ninguém me foi buscar na minha casa. Quem foi me buscar na minha casa foi o Eurico Miranda, meu irmão. O cara chegou e falou pra mim apresentar. Eu falei, então eu vou, doutor, contigo eu vou. Aí ele, sem contrato, sem nada, e além do mais o aval do meu padrinho, que eu falo que é o Edmundo. Sim. Falei, meu irmão, vou com tudo. Só que aí eu vi o tamanho da responsabilidade. O Eurico foi te buscar da tua casa
E o Edmundo falou que eu ia substituí-lo. Quando eu cheguei em São Januário, que eu vi aquela galera toda gritando meu nome, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? As pernas tremeram. E é engraçado porque eu acho que pouca gente sabe dessa história, de que o Eurico ganhou de tirar você do Corinthians e você não ir pro Flamengo, porque ele tomou essa decisão e essa iniciativa de ir na tua casa de buscar. Exatamente. Você chegando ao Vasco, você achava que o Vasco, por ter sido campeão brasileiro, iria fazer um time tão forte como fez em 98, que o time engrenou na Taça Libertadores, que ganhou da forma que ganhou? Então, Bismarck, a gente que joga bola, a gente sabe. Ter uma base forte é tudo, né? Você tem uma base forte. E o Vasco sempre tem... São 2 jogadores, mas o Vasco contratou. O Vasco contratou o Wagner, o Vasco contratou que diga de passagem, era um excelente jogador, que jogava em todas as posições, o Wagner. Jogava de lateral, jogava de volante, jogava de meia atacante. Exatamente. Onde botava, ele jogava. Eu não sabia que eu ia ir tão bem assim no Vasco, porque a gente não sabe, mas eu sabia que eu ia doar, eu ia me dar, assim, dar todo o meu amor pelo Vasco para poder não chegar aos pés do Edmundo, que é impossível você chegar aos pés do Edmundo, mas eu fazer de tudo para que o Vasco ficasse feliz com o meu trabalho. E isso foi feito, né? No início foi muito difícil, porque a torcida ainda não tinha esquecido o Edmundo, ou seja, nunca esqueceu o Edmundo. Mas tô falando assim, o Edmundo saiu, a torcida ainda queria que o Edmundo voltasse para disputar a Libertadores, aí ficava fazendo aquela pressão nos jogos. No início, quando as coisas não funcionavam, eles ficavam gritando o Edmundo. E o Lopes também, ele estava com uma função, quando eu joguei no Corinthians, eu estava mais solto. E quando eu cheguei no Vasco, o Lopes... E queria que você se posicionasse mais pelo lado direito. Exatamente. E eu fiquei um pouco preso na marcação. E eu era um jogador muito forte, sempre fui muito forte. Então eu falei com o Lopes, Lopes, eu preciso de mais liberdade. Pela pressão que está sendo exercida em mim, pela contratação que foi feita através do nome Edmundo. Então eu preciso de mais liberdade, eu preciso sair disso aí. Ah, não, que você... Só que... Aí foi uma briga com o Lopes, que o treinador tem disso, né, Bismarck? Ah, você quer se meter no meu sistema, no meu esquema, não sei o que. Eu falei, não, eu preciso de mais liberdade. Aí eu me lembro que ele chegou no jogo, nós tínhamos empatado ou perdido, o início não foi bom. A torcida estava pegando que o início do Vasco não foi bom. 2, 3 jogos a gente estava meio que capengando. Aí eu falei com ele, falou assim, foi um jogo contra o Grêmio aqui. Ele falou assim, eu estava no vestiário, aí ele me chamou, aí, pô, e aí, você tá falando demais do esquema tático, o que você quer? Eu falei, eu quero mais liberdade. Tá bom, vou te dar liberdade, mas se você não jogar bem, você tá sacado do time. Eu falei, caralho, sem pressão, né? Eu falei, beleza, eu aceito. Aí ele falou, então você fica à vontade. Aí 2 minutos, 3 minutos de jogo, a gente tinha dado o passe pro Luizão. E você fez o gol, fez o gol. Fora da área. Foi o melhor assim, jogo meu. A torcida ficou louca, começou a me dar moral, começou a me incentivar. Dali eu deslanchei. Aí ele parou de ficar um pouco pegando no meu pé. E eu comecei a jogar e fui melhor jogador da Libertadores. Você acha que esse jogo contra o Grêmio foi um divisor de águas para que o Vasco alcançasse a ganhar a Libertadores? Foi um jogo que o Grêmio também, como se fala até hoje, o Grêmio é um time do mata-mata. O Grêmio é um time copeiro. Você acha que passando pelo Grêmio, ali deu mais confiança, porque depois vocês tiveram um jogo muito mais difícil também, que foi contra o River, lá, principalmente lá que foi empate. Mas você acha que a partir daquele momento ali que você ganha um campeão de Libertadores também como o Grêmio, deu muito mais moral ao time para poder vocês pensarem que poderiam realmente ganhar o campeonato? O que você falou, o Grêmio foi o bom para a gente poder deslanchar no campeonato. Quando nós ganhamos do Grêmio, a torcida começou a ficar... A torcida abraçou a gente. Aí a torcida começou... Aliás, a torcida já estava fazendo o papel dela. Porque, para quem não sabe, o Vasco não começou bem a Libertadores. O Vasco foi ganhando corpo ao longo de cada vitória. Exatamente. E o Grêmio foi assim, que a gente fez assim, agora nós vamos. Sim. Porque derrubar o Grêmio não é para qualquer time. Então nós derrubamos o Grêmio e aí nós conseguimos respirar. O meu futebol, que era muito importante, cresceu, porque
eu fui titular absoluto, então meu futebol cresceu, eu comecei aí a dupla Luizão e Donizete, começou a deslanchar, começamos a fazer gol todos os jogos, junto com o Pedrinho ali na frente, com o Ramon, com o Juninho Pernambucano, com o Wagner, ou seja, o jogador que entrava ali, entrava e aportava o seu talento, a sua qualidade para o Vasco e sobressaía a qualidade dos atletas que entravam naquele momento. Então, o Vasco começou a todo mundo jogar bem. Sim. Aí todo mundo jogou bem. Até os que estavam na reserva entravam e faziam um ótimo trabalho. Então, o Vasco começou a ser imbatível. Aí eu falei, cara, é difícil segurar a gente. Então, Bismarck, dali nós conseguimos respirar, conseguimos ganhar e depois fomos para cima do Cruzeiro, aí conseguimos derrubar outro. Porque, na verdade, o Vasco pegou só pedreira pelo caminho. Não foi... O caminho do Vasco para alcançar a Libertadores foi extremamente difícil. E você vê como que eu deslanchei, que todos os jogos eu fiz gol. Sim. Contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, contra o River aqui. Nas finais todas eu fiz gol, eu e o Luizão. Então foi um... E chegando naquele jogo memorável que o Vasco saiu perdendo de 1-0 pro River, acabou o Juninho Pernambucano fazendo um gol de falta que empatou e que fez com que o Vasco pudesse seguir nessa caminhada. E você acha que por ter ganho aqui na final deu uma tranquilidade maior ao Vasco para que pudesse chegar lá no Equador e jogar não que jogar um pouco mais tranquilo, mas jogar um pouco mais com o regulamento embaixo do braço? Sem dúvida, Bismarck. E olha, eu acho que a vitória aqui, se a gente tivesse empatado o jogo aqui, a história lá seria outra. Por quê? A dificuldade que nós chegamos lá no aeroporto, descemos do avião e chegamos no aeroporto, a pressão da torcida do Guayaquil, do Barcelona de Guayaquil, a pressão foi tão grande, gente, que só quem tem peito mesmo para suportar a pressão. Foi muito grande. Até eu vi mesmo nos olhos assim, dos caras mais jovens que eles ficaram um pouco até com medo. Sim. E são jogadores experientes. Então a pressão foi muito forte. Até começar o jogo, até o Luizão fazer o gol, a pressão estava ali, a gente estava... eu que era jogador, Mauro Galvão, a gente estava conversando, a gente chegava, o Mauro Galvão passando aquela tranquilidade pra gente, que é um jogador que já disputou muita competição. Mais experiente. Ele passava competição nas costas. Exatamente, ele passava essa tranquilidade, mas mesmo assim, Bismarck, foi muito difícil. Eu acho que só acalmou mesmo quando eu fiz o segundo gol. Sim. Quando eu fiz o segundo gol, o Luizão fez no início e eu fiz no finalzinho do primeiro tempo. Aí, meu irmão... Matou de vez. Matou de vez, deu aquele descanso. Mesmo assim, a gente falou, gente, pro segundo tempo os caras podem vir. Bismarck, meio-dia já tinha mais ou menos umas 35 mil pessoas no estádio. É mesmo. E o jogo era à noite, cara. É mesmo. Meio-dia. A gente estava... Quando nós chegamos no hotel... Os caras soltavam fogos assim em cima e ninguém falava nada. E o hotel mesmo já sabia. Os próprios caras do hotel falaram, pode soltar fogos aí na frente, dana-se. Porque, aí todo mundo vira patriota, né? Sim. Não sei o quê. Então foi muito difícil. A gente teve que dormir com o negócio assim para não escutar. Cara. Para vocês que são mais jovens, antigamente na Libertadores, eu acho que até hoje, de vez em quando tem isso, o time que ia jogar no campo do adversário, a torcida tinha mania, e ainda tem mania em alguns países, de ficarem jogando rojão, fura-balão de fogos perto do hotel para que os jogadores não durmam. Exatamente. E justamente para que o jogador durma mal e, em consequência disso, também não jogue bem. Uhum. E isso teve essa pressão, mas que o Vasco já, no primeiro tempo, matou o jogo. Não, e quando nós chegamos no vestiário para trocar, os caras jogaram fumaça. É mesmo? Os caras jogaram fumaça no vestiário, a gente não tinha condições de ficar dentro do vestiário. Porque muita gente não sabe o que se passa numa final de Libertadores. Né? Trocamos no negócio da vala, não tem aquela vala que separa. Nós descemos, trocamos na vala, os caras ficaram ali segurando, os caras cuspindo, jogando e a gente trocando de roupa ali. Ou seja, foi muito complicado pra gente. Foi uma pressão que realmente, se fosse um time inexperiente, eu acho que não poderia... E eu acho, Donizete, que isso é muito marcante, é muito mais gostoso
você depois de tantos anos lembrar disso, porque é uma vitória, você sabe que não foi uma vitória fácil, foi uma vitória conquistada ao longo do campeonato, e na final, é como a gente fala, é realmente uma guerra, porque é tão difícil você chegar numa Libertadores, numa final de Libertadores, que quando você chega, você tem que ganhar, para poder marcar o teu nome na história. E foi isso que aconteceu. Isso daí. E outra coisa, o futebol é tão bom por causa disso, Bismarck. Eu acho que eu nunca quis passar no clube. Eu sempre quis fazer história no clube. Isso é muito importante pro atleta. Eu falo isso pros meus filhos. Renan, que joga futebol. Eu falo, Renan, você tem que marcar o clube. Você tem que dar o teu coração pro clube. Você não tem que pensar se amanhã eu vou ter tanto de dinheiro, vou ter tanto. Você tem que amar, você tem que vestir a camisa do clube primeiramente. Porque as consequências que vai te levar a ficar rico ou não. Porque tem gente que fala assim, não, vou jogar no Vasco, vou passar. Hoje tem muita gente que quer passar só no clube. Não, eu quero fazer história. Sim. Pô, eu olho, Bismarck, hoje os meus troféus lá, eu chego a chorar, eu falo, pô, eu falo com a minha filhinha, eu sento às vezes com a minha filhinha, esse troféu aqui, o papai suou tanto pra ganhar. Verdade. Papai ralou tanto, filhinha, você não sabe, porque às vezes as pessoas deixam o troféu dela ali, passa todo dia ali, não beija. Eu beijo o meu troféu ainda, você acredita? Eu beijo os troféus, eu lustro, beijo ele, porque eu sei como é que foi difícil para ter aquele troféu. Então aquele troféu foi uma coisa que não é qualquer um que conseguiu conquistar aquilo ali. É verdade, então, e eu sempre falo que é tão difícil você ganhar um campeonato, que quando você ganha, você tem que comemorar esse campeonato muito. Exatamente. Tem que comemorar uma semana, 2 semanas, um mês, porque a gente sabe o quanto é difícil ganhar um campeonato, principalmente de uma taça Libertadores. Eu queria passar da Libertadores já para a final, que foi contra o Real Madrid, de você nos falar como que foi essa preparação, Vasco, porque muitas vezes nós vascaínos vamos falar, poxa, é uma oportunidade que o Vasco tinha realmente de ganhar um campeonato marcante para a torcida do Vasco, que é o Mundial. Mas era contra o Real Madrid. E era um jogo dificílimo do Real Madrid, com o Roberto Carlos, com o Raul, com todos aqueles jogadores excelentes que o Real Madrid tinha. Mas o Vasco, naquele jogo, quando o Vasco tomou o gol, o Vasco estava muito menor em campo, que foi o gol do Raul que originou a derrota do Vasco. Mas o Vasco, quando empatou com o Juninho Pernambucano, o Vasco foi para cima. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, desse jogo, o que na tua cabeça ocorreu. Eu que participei desse jogo lá, né? Foi um jogo assim, eu acho que todo o trabalho foi feito para que nós trouxéssemos a vitória, consequentemente o título. Alimentação perfeita, os tratamentos profissionais de todos os tipos, de todos. O preparador físico, o Bebeto, que era excelente. Espetacular. Então, eu acho que tudo foi feito. O Lopes, um ótimo treinador. Ou seja, tudo. Até cozinheiro brasileiro foi levado para lá para que fizesse a comida de acordo com o que os atletas estavam acostumados. Então, foi tudo perfeito. A única coisa que eu achei que errou foi o Lopes. No sentido de que o Valber, para mim, é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar. E o Valber, ele estava quicando nesse jogo, nesse campeonato, e o Lopes viu. E o Lopes colocou o Vitor, que era o jogador de origem, mas não colocou o Valber. Eu acharia que naquele momento ali, o Valber estava melhor. Aquele come que o Vitor tomou ali, o Valber não tomaria. Por quê? O Valber estava muito mais seco para jogar, muito mais maduro, muito mais tal. Tudo bem, eu só estou dando o que eu achei. Eu achei que, minha opinião, eu achei que o Lopes, por ser um treinador maravilhoso, mas eu achei que ele errou ali. Ele teria que ter colocado o Valber. E todo mundo falou, se o Valber tivesse jogado, pela experiência que o Valber tinha, pela malandragem de bola que o Valber tinha, eu acho que esse jogo era muito importante o Valber estar. E o Valber não esteve, e aí aconteceu o quê? O gol que o Raul faz, o Bismarck, foi muita infantilidade nossa, dos dois jogadores, eu não sei se o Divan e o Vitor. Pô, entrar daquele jeito que entrou. Vai travando, vai segurando. A gente deu um bote, o cara tirou, chutou parecia um bote infantil.
Ameaça, a gente fez gol. Pô, eu acho que isso daí serve de lição, mas a gente perdeu um campeonato onde que a gente perdeu um jogo importante, onde que a chance nossa era maravilhosa. Você pode ver que, igual você falou, a gente massacrou o Real Madrid, o Pernambucano, o Juninho jogou um bolão, o Felipe jogou demais, eu joguei bem, Luizão, ou seja, o time todo, Pedrinho, o time todo tava bem pra caramba. Se a gente não toma aquele come ali que o Vitor e o coisa tomou, ia ser pênalti. Se fosse para prorrogação e o Vasco tinha condições totais de ganhar, porque o Vasco cresceu na partida. O Vasco, a partir do gol de empate, o Vasco tomou conta da partida. E, para quem não sabe, o Real fez o gol aos 42, 43 minutos, praticamente no final do jogo, que praticamente matou a conquista do Vasco. Não, e o primeiro gol também do Real Madrid... Foi um gol sem querer que bateu na cabeça. Exatamente, a bola ia lá do outro lado, não tinha nada a ver. O Nasa, que pra mim foi um dos caras importantíssimos do Vasco naquela época, ele colocou a cabeça, claro, pra tirar, mas deu um azar. Sim, mas foi um chute do Roberto Carlos. Exatamente, mas ela ia, Bismarck, lá do outro lado, ela não tinha direção do gol. Sim. Então não era nem pro Nasa ter colocado aquela cabeça, ameaçava, tirava a bola e ia embora, pela pressão que o Roberto Carlos chutou. Ou seja, para você ver que foi, assim, um gol... O Real Madrid não fez nada para ter feito um gol, assim, que a gente falou, caraca, que jogada é essa, que gol foi esse? Não fez nada. Então foi um erro nosso. Mas o nosso jogo, não, as nossas jogadas eram estratégicas. A gente conseguia chegar, a gente conseguia enganar a zaga adversária e a gente conseguia penetrar. Sim. A gente não chegava e falava, pô, desculpa, eu vou estar de longe. Não, a gente estava consciente no jogo. Então, é por isso que a torcida fala até hoje. Foi muito triste, porque eu estava no jogo, eu estava morando no Japão, jogando pelo Kashima Antlers, eu fui no jogo e foi muito triste a gente realmente ter visto o Vasco perder esse campeonato, porque eu achei que o Vasco tinha todas as possibilidades, um time magnífico para poder ganhar o Mundial. Eu queria terminar esse papo com você. Eu falei anteriormente que a gente jogou junto no Verde Kawasaki. Eu queria contar uma história que eu acho que você vai lembrar, muito engraçada, que foi justamente quando você chegou no Verde Kawasaki. Os jogadores, assim, eu era praticamente um intérprete e tradutor para você, porque você não falava japonês. É verdade. E uma até coisa hoje não falo. E uma coisa muito engraçada, que eu lembro, que quando você chegou no Verde Kawasaki, você tinha um cabelo grande, que era um cabelo que era amarrado, um cabelo que você tinha. É mega hair. É mega hair. É mega hair. E uma coisa que eu nunca esqueço, e eu acho que você vai lembrar, que um dia eu entrei no teu quarto e você tava cheio de cabelo do lado da cama, assim na cabeceira, que você colava esses cabelos e você falava pra mim que você tirava esse cabelo para dar um descanso no cabelo que você tinha. E aí, um dia, para você descansar esse cabelo, você chega no treino e os jogadores falam assim: porra, Donizete, legal, você cortou o cabelo. E você, como não sabia falar, não falou nada. E eu também não falei nada, não quis falar nada. E aí, os jogadores falam: porra, Donizete, tem um tato no cabelo, né? Porra, tá com o cabelo baixinho. E no outro dia, você me aparece com o cabelo grande de novo. Você lembra disso? Que os jogadores ficavam assim: cresceu de ontem pra hoje? Você lembra disso? Que os jogadores queriam tocar no teu cabelo porque eles não sabiam que era cabelo amarrado. Não é, porque o japonês sempre tem cabelo bom, né? Sim. O japonês já tem o cabelo... Não, mas era no meu estilo, né? Era um trabalho danado. Você lembra, né? que quando a gente jogava no frio, saía até fumaça do cabelo? Lembra? O frio saía a fumaça do teu cabelo e falava: vai explodir, Donizete. Você lembra disso? No outro dia, quando nós chegamos, aí os caras: que isso, Jean? Como que o cabelo dele cresceu? Aí que eu fui explicar que o teu cabelo não era cabelo, que era mega hair, e aí eles começaram a tocar. Hoje não é mega hair, extensão que falava, colocava extensão, é chique hoje. Por isso que eu queria contar essa história, porque eu acho que fantástico. Foi uma história tão engraçada e infelizmente, no Verde Kawasaki, o time não foi bem no começo
fisicamente nosso time não estava bem, e o Donizete acabou sendo vendido para o Benfica e seguiu a carreira dele belíssima, depois voltando para cá para o Brasil e sendo campeão no Vasco. Eu quero te agradecer de coração por você ter vindo aqui, ter dado essa moral à atenção vascaínos. Eu queria terminar, além de estar te agradecendo, dizer para todo vascaíno que está nos acompanhando, você que tenha uma empresa aqui no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, um shopping, uma fábrica, uma universidade, qualquer coisa, além de você ter um restaurante ou ter um bar que queira nos chamar para fazer o Atenção Vascaínos, nós vamos até aí, fazemos palestra em universidades, é só nos contactar, vai estar um número aqui do nosso contato, para que vocês entrem em contato. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quero te agradecer. Você não sabe uma satisfação de revê-lo, saber que você é um grande amigo mesmo, me deu muita moral, te agradeço muito, agradeço a Deus também por essa oportunidade e a todos os vascaínos aí, ó, coração vascaíno para vocês. Muito obrigado a todos.